Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso de concordância verbal. E agora nós vamos começar a ver a concordância com alguns verbos especiais, né? Verbos estes que fogem um pouco do tradicional, né? da norma geral. Então nós vamos começar por um dos verbos mais utilizado e também o que mais varia. Nós vamos falar aqui do verbo ser. Então, o verbo ser ele tem uma característica particular. Por quê? Porque é o seguinte, ó, nós vimos na nossa regra geral de concordância, quando nós iniciamos esse curso, nós vimos o seguinte, que o verbo, ele deve concordar com o sujeito em número e em pessoa. Então, esta aqui é a regra geral. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Só que com o verbo ser, acontece uma coisa diferente. Por quê? Porque o verbo ser, ora ele concorda com o sujeito e ora ele concorda com o predicativo, né? Então, observa que há aí uma mudança, né? Se você não tiver atenado para essas coisas, você com certeza vai cometer um erro. Por quê? Digamos que você não viu essa aula até agora e você não sabe disso que a gente vai falar agora. Então, quando você olhar um sujeito, o verbo ser, né? E você vai, digamos assim, ver o sujeito no singular e o predicativo no plural e o verbo no plural, você vai achar que isso está errado. Na verdade, não está. Por quê? Dependendo da situação, este verbo ser vai concordar com o sujeito ou com o predicativo. Mas para a gente poder iniciar, o que é predicativo, pessoal? Pessoal, predicativo, né, significa aquilo que a gente fala do sujeito. É uma característica do sujeito. É tudo aquilo que nós nos referimos ao sujeito. Lógico, eu estou me referindo ao predicativo do sujeito. Existem dois predicativos. Predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Lógico que eu estou me referindo aqui ao predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito caracteriza o sujeito, fala alguma coisa do sujeito. E, claro, todo predicativo ele tem que ser ligado pelo quê? Por um verbo de ligação. No caso, o verbo ser é um verbo de ligação. Tá? Então, o verbo ser, aí, no caso, liga o seu sujeito com o seu predicativo. Ok? Muito bem. Então, dadas essas... Se você quer aprender mais sobre predicativo, vá para a nossa aula de análise sintática e você vai ter mais informações a respeito do predicativo. Bem, então nós estamos dizendo aqui que o verbo ser, ora concorda com o sujeito e ora ele concorda com o predicativo. Olha só, quando eu digo assim, ó, a esperança somos nós. Pergunto para você, quem é o sujeito dessa oração? A esperança. Bem, então, se a esperança somos nós, observa que a esperança está no singular. Ora, o sujeito está no singular. Pela regra geral, se o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, então o sujeito deveria estar o quê? No singular também, ó. A esperança era para ser escrito assim, ó. A esperança é nós. A esperança é nós. Ficaria até um pouco feio, né? Só que está errado, pessoal. A esperança somos nós. Neste caso aqui, o verbo ser está concordando com quem? Com o predicativo e não com o sujeito. Agora, quando eu digo assim, ó, o homem é cinzas. Olha isso. O homem é cinza. Por que não o homem são cinzas? Veja, predicativo, agora o sujeito continua no singular, o predicativo no plural, mas agora o verbo está no singular. Ué, como é isso? Que hora que eu vou saber que uma coisa é uma coisa? Então, como é que eu vou saber que a esperança é nós e que o homem é cinza? Como é que eu vou saber que esse verbo vai concordar com o predicativo e não vai concordar com o sujeito? Se eu sei que o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Bem, aí, em relação ao caso do verbo ser, nós já vimos que é um caso especial, ok? Então, vamos lá. Para formar o predicativo e o sujeito, nós vamos levar em consideração três coisas. O predicativo e o sujeito eles podem ser representados por coisa, por pessoa ou por pronome pessoal. Vamos generalizar isso. Então, o predicativo e o sujeito eles podem ser formados por coisa, pessoa ou pronome pessoal. E para a concordância, existe uma ordem de prevalência. Uma coisa vai prevalecer sobre a outra. Veja só, no primeiro lugar de prevalência, nós temos o pronome pessoal reto. Se nós tivermos um pronome pessoal reto, obrigatoriamente, o verbo vai concordar com ele. O que é o pronome pessoal reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. São os pronomes pessoais retos. Então, em primeiro lugar,
de prevalência, nós temos o pronome pessoal reto. Em segundo lugar, nós temos a pessoa. Então, se você tiver uma pessoa, não tiver um pronome pessoal reto, então quem prevalece é a pessoa. E em terceiro lugar, as coisas. Tá? Então, atente para isso. Ó. Quando você tiver um verbo ser, você está na dúvida, claro, existem outras regras que a gente vai ver daqui a pouco também. Mas, de modo geral, quando você tem um verbo ser, né, ligação direta, sujeito predicativo, através do verbo ser, você vai verificar o seguinte: qual lado tem pessoa, qual lado tem coisa, qual lado tem pronome pessoal reto. Se tiver pronome pessoal reto, a concordância é com ele. Se não tiver pronome pessoal reto, tiver pessoa, a concordância é com ele. E se não tiver nenhum dos dois, a concordância é com a coisa. Então vamos lá. Por exemplo, uma concordância entre pessoa e coisa. Vamos fazer aqui a divergência. Eu tenho uma pessoa e tenho uma coisa. Olha só. João era as últimas esperanças da família. Pessoal, por que João era as últimas e não João eram, né, as últimas? Porque, veja bem, João é a pessoa. As últimas esperanças é a coisa. Então, veja, pessoal, pela regra de prevalência, ó, pessoa e coisa, quem prevalece é quem? É a pessoa. Então, o verbo aqui, ele vai concordar com pessoa. E não importa se essa pessoa está no sujeito ou se essa pessoa está no predicativo. Ó. Observa que agora eu inverti. Agora o sujeito, as últimas esperanças da família, e o predicativo agora é João. Mesmo assim, observa que o verbo continua concordando com pessoa. Entendeu? Então, mesmo que eu inverta a ordem, não importa. Se você tem pessoa e você tem coisa, a prevalência é sobre a pessoa. Ok? Por exemplo, ainda, os filhos, eles são o meu tesouro. Então, os filhos são o meu tesouro. Olha só, o verbo agora foi para o plural. Por quê? Os filhos não dá ideia de pessoa. Meu tesouro não dá ideia de coisa. Então, pessoa está no plural. O verbo vai para o plural. Por quê? Porque o verbo vai concordar com a pessoa. Eu estou de um lado pessoa, de um lado coisa. O verbo concorda com a pessoa. Mesma coisa que se eu inverter. Ó. Meu tesouro são os meus filhos. Então, meu tesouro singular, sujeito. Mas, observa que esse sujeito aí está no singular, mas só que ele é representado por uma coisa. Os filhos são representados por pessoas. Logo, o verbo concorda com pessoas. Então, o verbo vai para o plural. Por quê? Porque a pessoa está no plural. Agora, se eu tiver uma pessoa e o pronome pessoal, quem vai prevalecer, pessoal? Aqui, ó, pela regra de prevalência, em primeiro lugar, pronome pessoal. Então, o pronome pessoal aqui vai prevalecer sobre a pessoa. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o dono disto são eles. Ora, o dono disto são eles. O dono não dá ideia de pessoa? Dá. Eles não é um pronome pessoal reto? É. Então eu tenho pessoa e pronome pessoal reto. Quem prevalece? O pronome pessoal reto. Logo, observa que o pronome pessoal reto está no plural e o dono disto está no singular. Logo, a gente pode ver que a concordância é realmente com o pronome pessoal reto. Eles são, e se eu inverter, ó, continua valendo, ó, eles são o dono disto, tá? Eles são, concordando aqui com eles, pronome pessoal. Mais um exemplo, ó, o responsável pela derrota foste tu. Responsável dá ideia de quem? De pessoa. Tu dá ideia de quê, pessoal? Da ideia não, é um pronome pessoal reto. Então, nesse caso, pessoa, pronome pessoal reto, concordância com o pronome pessoal reto. Mesmo que eu inverta, tu foste o responsável pela derrota. A concordância é com o pronome pessoal reto. Agora, pessoal, claro que se eu colocar, por exemplo, coisa com o pronome pessoal reto, quem vai prevalecer é o pronome pessoal reto, tá? Bem, mas e quando eles são iguais na prevalência? Por exemplo, quando eu tenho pessoa a pessoa, pronome pessoal reto, e coisa, coisa. Quando isso acontece, né, a preferência vai é que o verbo vá para o plural. É só um detalhe aqui, ó. Se eu tiver em relação à pessoa, se eu tiver pessoa a pessoa, a concordância é com a prevalência das pessoas. Lembra daquela historinha que a gente estudou? Ó? A primeira pessoa prevalece sobre as demais, a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Entendeu? É aquela historinha lá que a gente já estudou, tá bom? Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, nosso objetivo eram bons resultados. Ó, nosso objetivo não é uma coisa? Bons resultados também não é uma coisa?
Então, coisa, coisa. Quando eu tenho coisa, coisa, prevalece quem? Prevalece o plural. Nosso objetivo eram bons resultados. Mesmo que eu inverta, bons resultados eram nosso objetivo. Tá? Mesmo que eu inverta, se a prevalência é igual, certo? Se existe prevalência igual, então vai permanecer o plural. Teus sucessos são a minha felicidade. Ó, teus sucessos, minha felicidade. Coisa, coisa. Verbo no plural. Minha felicidade são teus sucessos. Beleza? Então, com isso aí, você já mata um monte de coisa em relação ao verbo ser. Ok? Só para você fixar. Primeiro lugar de preferência, pronome pessoal reto. Segundo lugar, pessoa. Terceiro, coisa. Terminou ainda não, pessoal. Verbo ser ainda tem mais coisa. Em se tratando de casos em que o sujeito ele é representado por tudo, isso, isto e aquilo, a concordância do verbo ser normalmente se efetiva com o predicativo expresso no plural. Quando eu digo aqui, ó, aquilo eram mentiras. Pessoal, quem é o sujeito da oração? Aquilo. Mentiras é o quê? Predicativo daquele sujeito. Observa que eu tenho aqui, ó. Então, quando o sujeito ele é representado por tudo, isso, aquilo, esse tipo disso aí, a concordância de preferência vai ficar com o predicativo. Ó. O predicativo aqui está no plural, certo? Então, no caso, vai para o plural. Ó. Tudo são flores quando se é criança. Ó, tudo são flores. Veja, flores é o predicativo, então a concordância de preferência vai ser com ele. E para finalizar, isso são desencantos passageiros. Ó. Isso, então, ó, tudo, isso, aquilo, né, nada. Então, quando você tem expressões desse tipo aqui, o sujeito de preferência, o verbo de preferência vai concordar com o predicativo. Bem, se o sujeito for uma quantidade no plural e o predicativo do sujeito, palavra ou expressão como muito, pouco, bastante, suficiente, uma fortuna, uma miséria, o verbo ficará no singular. Olha isso. R$100 é muito por esse produto. Então, se o sujeito for uma quantidade no plural, ó, R$100 não é uma quantidade no plural, observa que o predicativo é muito. Então, se o predicativo for muito, pouco, bastante, suficiente, uma fortuna, uma miséria, o verbo ficará no singular. Olha isso. 200 gramas de carne é pouco. Ó, sujeito está no plural, representando quantidade. Só que o predicativo está representando o quê? Está representando pouco, bastante, está nessa regra aqui. Então, o verbo fica no singular. Ó. Na indicação de horas ou distância, o verbo concordará com o numeral. Era meio-dia quando ele chegou. Então, o verbo concorda com o numeral, meio-dia. Se eu disser, ó, são 2 horas, o verbo concorda com o numeral. É 1h58. A partir de 2 são 2 horas. Beleza? Então, aí vimos os casos especiais do verbo ser. Né? Se tiver mais alguma regra, mais alguma exceção, a gente vai tirar nos exercícios. Então, até a próxima aula.